Estamos de volta e agora na coluna de Educação de Filhos vamos falar sobre castigo? E aí, vale a pena ou não vale? Qual o castigo adequado para cada idade? Como lidar com a pirraça da criança no momento do castigo? Para falar sobre isso, recebemos aqui no programa a psicóloga Daniele Teixeira, que vai bater um papo gostoso com a gente agora. Tudo bem, Daniele? Tudo bem, Angélica? Tudo bem, querida. Menina, vamos falar de um assunto complicadíssimo. Eu, mãe de 3 filhos, quero muito saber sobre tudo isso, assim como nossas telespectadoras também. Bom, quando os nossos pais eram crianças, na verdade, eu acho que mais os seus avós, né? Mas os meus pais... O castigo era a vara de marmelo. Era bater mesmo. Sim. Ajoelhar no milho, palmada, né, na mão. A escola também castigava muito, não era só a família, né? Com o tempo isso foi mudando. No nosso tempo já não era assim, era deixar de castigo no quarto, mas ainda assim tinha um castigo mais pesado. Mas e aí? Diante da modernidade, diante das crianças, né, assim, da personalidade das crianças hoje, como é que a gente faz com essa questão do castigo? O que é o castigo hoje em dia? O castigo, ele é uma tentativa de estabelecer limites nos filhos, né? Que muitas das vezes os pais tentam, às vezes sem sucesso, porque a birra continua, a crise, né, da criança continua. E assim, nesses tempos antigos, antigamente, que haviam esse tipo de castigo, de bater com vara de marmelo, com correia, né? Assim, eu acredito que é uma coisa que vinha de muito antigamente, né? Era dos nossos avós, dos nossos antepassados. Eu penso muito assim, que hoje, com a inclusão da tecnologia, da internet, da mídia está muito avançada, né? Os pais conseguem também abrir mais a mente em relação a isso. Quer dizer, hoje em dia você coloca lá no Google, você pesquisa como educar seus filhos, tem programa de televisão que fala sobre isso, né? Então, assim, eu penso que isso abriu mais a mente dos pais em relação a isso. Foi percebendo que essa metodologia de bater, de agredir a criança fisicamente, não funciona mais como antigamente. Sim. Né? Mas o que funciona, Daniela? Então, como é que a gente lida com o castigo nas diversas fases aí da criança e do adolescente também? O adolescente também precisa de castigo. Precisa. Angélica, eu sempre digo o seguinte, primeiro de tudo, os pais precisam mostrar autoridade. São eles que mandam em casa, são eles que mandam nos filhos. E hoje em dia está tudo muito imediatista. E os pais também na correria da vida, do dia a dia, trabalham muito, muitos estudam, têm uma rotina e vários papéis sociais, né? E aí, quando chegam em casa, agride o filho, bate no filho, xinga o filho, não consegue estabelecer um diálogo. Então, assim, eu acredito muito no diálogo, como uma via facilitadora entre pai e filhos, né? Mostrar para a criança, sou eu que mando aqui, né? E esse diálogo tem que acontecer como? Olho no olho? Olho no olho, principalmente. Criança de 2, 3, 4 anos, eles entendem tudo que os pais falam, tudo que os adultos falam, eles entendem. E às vezes o pai pensa, eu vou perder tempo de conversar com ele, né? Não vou falar porque ele não vai entender, não sabe do que eu estou dizendo. Senta com a criança, olha o olho no olho. Se for preciso, abaixa, né? Coloca numa altura de igual para a criança. Porque uma criança de 2, 3 anos, de um pai, ele se sente muito superior em relação àquela criança, né? Então, assim, hoje tem muitas questões de colocar em cantinho de pensamento, né? Os filhos vão crescendo de tomar alguma coisa, por exemplo. Tira o videogame, vou tirar teu celular. Assim, tem funcionado? Muitas vezes funciona. Né? Você fala, vou tirar teu celular, né, se você for fazer alguma coisa. Mas advertindo do seguinte, nunca chantagear o seu filho, nem ameaçá-lo, porque o filho cresce tendo medo dos pais, né? Essa questão do castigo e do castigo físico, eu acho importante a gente dizer o seguinte, porque ele não causa apenas ferida na pele da criança, dor, mas ele inflige também questões psicológicas. A criança que apanha muito dos pais, ela tende a crescer medrosa, ou a crescer agressiva, insegura, ou passiva demais. Frente a uma pessoa autoritária que ela vai lidar na vida, no trabalho, por exemplo, ela se recua, ela fica com medo, percebe? Por lembrar de atitudes que ocorriam na infância, né? Sim.
Essa questão do castigo por minuto, de acordo com a idade, isso funciona? Deixar a criança no cantinho do pensamento? Então, alguns pais fazem isso, né, de deixar no cantinho do pensamento. Eu acho assim, se você vai colocar no cantinho do pensamento, explica por que ela está indo. Né? Não é simplesmente pegar a criança, colocar num lugar, e um lugar adequado também, né? Não é em qualquer lugar que você coloca. Geralmente coloca ali no quartinho, né? Deixa a criança lá um minutinho, né? Não coloca de costa para a parede. Ela tem sempre que saber que os pais estão ali, né? Que ela está ali por algum motivo. Olha, você fez isso errado, então fica aqui um minutinho para você refletir, para você pensar sobre isso. Né? Depois a gente conversa, depois da hora que você sair daí, você me diz o que você pensou, qual que foi a sua reflexão, né? Crianças mais rebeldes, como lidar? Aquela criança que você coloca no castigo, ela não quer ficar, quer levantar, quer sair. Pois é, aí você tem que dizer para ela ser autoritário, né? Os pais precisam ser autoritários diante da criança. Firmes, né? Firmes, né? Não é assim, enérgicos, né? Um pouco mais enérgicos, não para a criança ter medo. Mas para a criança sentir respeito. Por que você não quer ficar aí? Você sabe o que você fez de errado? Então você vai ficar. E tem uma questão nisso que eu disse, dos pais estarem muito atribulados com o dia a dia, que muitas das crianças tendem a querer, né? A atenção dos pais, o amor, o carinho dos pais. Então, às vezes, a gente vai verificar uma criança rebelde, uma criança que não tem muita disciplina, e aí a escola reclama, todo mundo reclama daquele filho, sabe? Ah, mas teu filho é muito arteiro, teu filho é muito isso. Converse com seu filho, o que está acontecendo, né? Geralmente os filhos vêm com questões dos pais. É reflexo dos pais. É reflexo, né? Dos pais, né? A gente diz que chama sintoma dos pais, né? Então, assim, às vezes eles chegam no consultório pra gente muito assim, carentes de atenção, de carinho, de serem ouvidos pelos pais. Sim. Pode acontecer também da criança estar insegura porque chegou um irmãozinho novo, por exemplo. Sim, sim. Ou porque os pais separaram. Que aí é um momento, né? Não é que aquela criança tenha uma personalidade mais agressiva ou seja mais arteiro. É um momento que ela está passando. Exatamente. Por exemplo, você pega uma criança de 6, 7 anos, que ela está em uma determinada fase da vida, era só ela até então. Toda atenção para ela, né? E de repente a mãe, poxa, eu tô grávida, vou ter um irmãozinho. Até você explicar que ela vai ter um irmão, até ela assimilar o que é um irmão, o papel de irmão, né? Porque assim, hoje a gente tem irmãos, tem família constituídas, né? Mas assim, isso precisou acontecer um dia, né? Então, poxa, tá vindo uma outra pessoa, tá tomando o meu lugar, tá tomando a minha posição. Claro que não é assim, né? Mas assim, os pais diante do bebê têm que dar mais atenção pro bebê, né? Questão de banho, troca. Então, assim, aquela outra criança, ela pode se sentir excluída e aí apresentar comportamentos desse tipo, né? De agressividade, de rebeldia. E nesses momentos em que a criança está passando por alguma situação difícil, e aí eu não falo só da chegada do irmãozinho, eu falo também da separação dos pais, da morte do pai ou da mãe. Tudo isso reflete no comportamento e nas emoções dessa criança. Essa criança também deve ser castigada quando fizer alguma coisa errada? Angélica, eu acho que a questão do castigo, você colocar assim, castigo, o que é o castigo, né? É uma punição para aquela criança. Então, eu acho que você pode, às vezes, tentar estabelecer um limite para aquilo que ela está fazendo. E também, assim, tudo depende do que foi que ela fez, não é? Tem coisas que criança faz que é coisa de criança. Sim. Normal de criança fazer. Mas aí os pais já interpretam como ela está fazendo para chamar atenção ou para fazer birra ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu sempre friso muito isso porque eu acho muito importante. Sempre tenha o diálogo com o seu filho. Sim. O reforço positivo é importante? Aquela coisa, ao invés de castigar pelo que fez de errado, elogiar o que fez certo? É bacana. É uma saída muito interessante com crianças que não comem, por exemplo, né? Mas, poxa, isso aqui é importante, né? Você vai comer para isso, para aquilo, para você crescer forte. Depois que você se alimentar, você ganha um doce. Ou, sei lá, você ganha alguma coisa. Mas isso é importante ter atenção que os pais devem cumprir. Sim. Porque também, às vezes, os pais prometem e não cumprem. E aí, da próxima vez que aquela criança for comer, ela não vai comer. Ou qualquer outra coisa, né, que seja. Mas, assim, que isso não soe como uma chantagem para a criança. Sim. Né? Assim, ou você come, senão você não tem isso, né? Come para você ter aquilo. Não como uma chantagem, mas como para ela perceber que, poxa, eu vou comer algo que para mim não é ruim agora,
Mas depois eu vou comer algo prazeroso? Ou vou fazer algo prazeroso? Vou no parque com os meus pais, vou na sorveteria com eles, né? Então, assim, é uma forma de você estabelecer essa troca legal, né? Entre os pais e os filhos. Eu acho interessante. E quando a criança faz uma coisa errada na frente de outras pessoas? Ela deve ser castigada na frente dos coleguinhas, na frente de uma visita, na frente de outros parentes? De jeito nenhum, né? Assim, eu penso que não, Angélica. E a questão disso, de birra, de que eles fazem, nunca dá muita importância e muita atenção também para aquilo que a criança está fazendo naquele momento, né? Depois, se você for começar a analisar, mas por que ela fez birra naquele lugar? Por que será que ela fez aquele tipo de manha especificamente na frente daquela pessoa? Né? Você vai conseguir entender o porquê daquilo. Sim. E assim, na frente nunca, né? Você chega na criança e fala assim, depois a gente conversa sobre isso que você fez. Para quando chegar em casa, ela saber, poxa, minha mãe e meu pai estão falando comigo sobre aquilo que eu fiz na festa, que eu fiz no supermercado, né? Criança dá birra, esperneia lá no supermercado, por exemplo. Né? Aí você vê, às vezes, pais bravos, né? Vai lá, belisca, xinga a criança. Quer dizer, às vezes a tendência é dela fazer mais birra. Sim, né? Mas em alguns casos, e dependendo da idade também, a criança ainda não tem controle sobre as emoções, né? A criança muito nova, sei lá, de 2 anos, 2 anos e meio, não tem muito controle sobre as emoções e às vezes vem aquele turbilhão de emoções e ela faz aquela birra que ela mesma não sabe sair daquela situação. Exatamente, sim. 2, 3 anos, quer dizer, eles ainda estão formando muita coisa, né, no crescimento, na personalidade deles. E eles misturam muito isso. Por exemplo, aqui eu posso, sei lá, fazer birra. Aqui eu não posso, por exemplo, em casa, né? Em casa com os meus pais eu posso jogar o brinquedo longe. Tem crianças que fazem isso, né? Pega as coisas, taca longe e briga. E assim, a criança também, ela é muito misturada as emoções dela, né? Às vezes uma coisinha que acontece para ela foi aquilo grande, foi aquilo gigante, né? Então sempre mostrar para ela, é importante você perguntar para a criança, por que você está fazendo isso? Sim. Bom, outra questão, Daniele, são os adolescentes. Disciplinar um adolescente é quase um duelo de titãs, né? Sim. Porque é um forte do lado de cá com outro que se acha forte do lado de cá. E vira um duelo de titãs. Como castigar os adolescentes? Angélica, é importante dizer a questão do adolescente, que ele está numa transformação muito importante da vida dele. O adolescente, ele sai da fase infantil, está entrando numa fase adulta, que nenhuma das duas é fácil. E aí ele está no meio termo disso. Quer dizer, eu não sou criança, eu também não sou adulto, eu sou o quê? E aí ocorrem as transformações corporais, né? Que a gente sabe, tanto de menina quanto de menina, os hormônios à flor da pele. O pai e mãe falam alguma coisa, na hora já, sabe? Então, assim, eu penso que vale para o mesmo da criança, sabe? Não dê muita atenção para aquilo que o adolescente está fazendo. Sempre pergunte para ele o porquê daquela atitude, por que ele está fazendo aquilo. E os pais sempre têm em mente que é uma fase passageira. Muitos dos pais querem bater de frente com os adolescentes, não é? Faz isso, aí quer gritar também mais que ele. É o duelo de titãs. Quer discutir, como você disse, o duelo de titãs, né? Mas assim, e não é fácil também para os pais, né, lidar com tudo isso. Eu penso que não. Mas assim, estabelecer um acordo bacana entre os dois, sabe? Adolescente às vezes tem dificuldade de conversar. Sim. Eles são mais fechados, ficam no quarto, né? Tanto que você vê, meu filho tá trancado no quarto, no escuro, não quer comer, não sai de lá. Importante verificar, isso é só uma fase ou isso está sendo patológico, né? Porque se estiver sendo patológico, deve encaminhar um profissional, um psicólogo, né? Mas se não for, quer dizer, os pais entenderem e internalizar essa necessidade do adolescente de liberar essa agressividade um pouco para fora. Porque o adolescente ou ele fica muito agressivo ou ele fica muito contido, né? Exato. Então, assim, sempre buscar o porquê dele estar daquela forma, o porquê dele estar daquele jeito, né? O diálogo é a melhor opção. Eu acredito que sim. Sempre dialogar, estabelecer não. Sim. Né? Às vezes os pais também, eu vejo muito isso, eles têm muita dificuldade de dizer não para os filhos. Por conta de tudo isso, né? Do tempo que falta para eles. E então, compensa assim, tudo com presente. Infelizmente, Angélica. Sim. E aí tem medo de dizer não. Pai mesmo acontece muito isso. Por exemplo, trabalha, fica o dia inteiro fora, quando chega o filho pede alguma coisa, eu vou dar, né? Dizer o não.
Porque o não vai ser importante para a vida inteira da criança. Sim. Da criança, do adolescente, futuramente ele vai trabalhar, vai conviver com as pessoas, né? Para evitar frustração, né? Sim. Tem que saber lidar com o não também. Uhum. A criança que ela não recebe muito não, diante de alguma dificuldade na vida, ela sofre muito, né? Porque ela não sabe lidar com isso. Quando uma porta se fecha, quando alguma coisa não dá certo, né? A maioria das pessoas que recebem não, você não pode, não, você não vai, sempre explicando o porquê do não, né? Elas crescem mais abertas, mais para frente, quer dizer, elas caem, mas elas levantam rápido, não desistem fácil das coisas, né? Faz parte, o não faz parte e é Faz. muito poderoso. É claro, também não pode ter exagero, né? Tem gente que não quer nem ouvir e fala não. Mas por que não? Por que sim. não? Sim. Não é? Esse é um problema, né? Assim, você sempre precisa explicar para o filho o porquê daquilo, ele quer entender. Tá, mas eu não... Para ele aprender, Para ele aprender. Eu não posso ir naquela festa, mas por quê? É porque é uma festa, vai ficar até tarde, né? Você tem 15 anos, por exemplo. Então, por isso você não vai. Hoje, não. Mas quando você crescer, ou daqui